Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Padres do Deserto, Homens Embriagados de Deus, do Jacques Lacarrière, Edições Loyola. Essa obra aqui, ó. Nos desertos do Egito e da Síria, 15 séculos atrás, vê-se um mundo árduo e nu, hostil ao homem em lugar de provas inesquecíveis, onde o impossível parece possível. No século IV d.C., dois homens, Antão e Pacômio, deixaram o mundo que julgavam em agonia para exilar-se por toda a vida no deserto e ali fundar os primeiros mosteiros da história cristã. Milhares de outros os seguirão, povoando as solidões com suas silhuetas emaciadas, queimadas pelo ardor e pelo sol, enfurnando-se em buracos como hienas, fechando-se em grutas ou buracos de grandes árvores, instalando-se sob colunas como os estilitas, ou só se alimentando de ervas e raízes. Eram anjos ou animais? Essa história nunca revelou o seu segredo, mas o fascínio da recusa do mundo cotidiano atua sobre nós mais que antes. Ao considerarmos essa vida vivida a cada dia na fronteira da morte, essa experiência sem precedente em busca de um mundo e de um homem novos. O autor, nascido em Limoges em 1925, Jacques Lacarrière, concluiu seus estudos universitários em 1950, mas logo abandonou os diplomas e o ensino para viajar pelo Mediterrâneo. Em suas viagens surgirão várias obras sobre a Grécia Antiga e Moderna, numerosas traduções de autores gregos contemporâneos e este ensaio sobre os eremitas dos desertos do Egito. Vamos lá. Um pouquinho sobre a pradaria dos santos, um santo entre os anjos, o Paulo de Tebas. Tem-se negado a existência de Paulo de Tebas porque ele viveu oculto, escreve São Jerônimo no início da vida de Paulo de Tebas, primeiro eremita. Precaução literária indispensável, mas que não impediu os contemporâneos de São Jerônimo, nem os críticos modernos, de continuar a duvidar da existência real de Paulo de Tebas. A vida deste santo misterioso levantou muitos enigmas, mas tudo leva a crer que se trata de um personagem mítico. Em nenhum momento a vida de Antão fala de Paulo de Tebas, e mesmo supondo que um certo Paulo tenha se retirado para os desertos da Tebaida alguns anos antes de Antão, este Paulo teria muito pouco a ver com o que São Jerônimo descreveu e exaltou. Aqui a intenção aretológica e fabuladora é tão nítida que não se poderia cogitar em tomar esta obra ao pé da letra. Muitos comentaristas chegaram mesmo a atribuir a São Jerônimo intenções pouco honestas. Com ciúmes do sucesso alcançado pela vida de Antão, ele teria decidido escrever, por sua vez, uma vida de santo, inventando dos pés à cabeça o personagem de Paulo de Tebas e fazendo-o partir para o deserto antes de Antão para contestar a originalidade da experiência antoniana. De fato, São Jerônimo escreveu a vida de Paulo de Tebas por volta de 374 a 379, época em que ele mesmo vivia retirado no deserto de Calques, na Síria, a leste de Antioquia. Só alguns anos depois, portanto, da tradução latina da vida de Santo Antão por Evagrio de Antioquia. Em muitos aspectos, por sinal, a Sese e a vida de Paulo só fazem retomar, intensificando a de Antão. Sublinhamos, finalmente, que nenhum documento histórico menciona a existência desse Paulo de Tebas, com exceção de uma súplica dirigida em 382 aos imperadores Valentiniano, Teodósio e Arcádio, por habitantes da cidade de Oxirrinco, no Médio Egito, falando de um bem-aventurado Paulo que viveu outrora em Tebaida, que foi tão célebre quanto Antão e cuja festa continua a se celebrar. Existe também uma vida copta de Paulo de Tebas, mas ela parece não passar de uma tradução ou de uma demarcação da vida latina. É pelo menos a tese de R. Amelinu, no seu estudo sobre a vida dos coptas de São Pacômio, São Macário e Santo Antão. Todo o resto, e este resto se chama Vida de Paulo de Tebas, primeiro eremita, é essencialmente obra de São Jerônimo, sem que seja possível saber se ele se dedicou a uma impostura literária ou se utilizou de boa fé documentos só por ele conhecidos. Aliás, este não é o problema. Digamos mesmo que a ausência de toda a realidade histórica torna ainda mais apaixonante a empresa de São Jerônimo, pois assim podemos pegar pela raiz a gênese de um mito e do santo ideal. A fabulação criadora se exprime ali em estado puro e podemos, com toda a justiça, considerar a vida de Paulo de Tebas como modelo mais teórico, mas também o mais perfeito de uma vida de santo do deserto.
Por sinal, é a partir dessa época que o tema do bom santo do deserto invadirá as literaturas grega, latina, copta e siríaca, tal como o do bom selvagem fará a alegria dos filósofos franceses do século XVIII. É fácil ver que o que conta, neste caso, é menos a historicidade de personagens como Antão ou Paulo de Tebas, que a influência que eles exerceram por intermédio de suas vidas meio fictícias, meio reais. Face às reviravoltas causadas no Oriente e no Ocidente pelas invasões bárbaras, pela queda do Império Romano, pelo nascimento laborioso do Império Bizantino e suas repercussões nos espíritos, as vidas dos santos do deserto trazem a imagem reconfortante de alguns homens que levam fora do mundo e do tempo uma existência artificial, visto que já é uma antecipação da eternidade do paraíso. Em desertos onde se interrompe o tumulto das guerras, onde só se escuta a voz dos anjos. A voz dos anjos nós a percebemos o tempo todo na vida de Paulo de Tebas. Os anjos governam o menor detalhe de sua existência e, tal como as fadas que rodeiam o berço dos príncipes e das princesas, lhe concedem desde a infância as melhores condições para se tornar um dia um grande santo. Pais ricos e que morrem logo, o que permitirá a Paulo vender sua herança e fazer voto de pobreza, pois para ser pobre no deserto é preciso ter sido rico nas cidades. Essa é a tradição dos fundadores. Uma irmã já casada, uma educação e uma cultura pagãs que não lhe trarão qualquer resposta das quais ele se livrará, ao mesmo tempo que de sua irmã e de seus bens. Em suma, aos 15 anos, Paulo de Tebas parte para o deserto. Sublinhamos esta precocidade da vocação. Antão só ouviu o chamado aos 20 anos. Paulo de Tebas o ouvirá aos 15. De tanto remontar assim a adolescência e a infância, os santos serão mandados para o deserto aos 10 e mesmo aos 8 anos. A lenda já se forma e se impõe. Após vários dias de caminhada, Paulo de Tebas chega ao Monte Couzum, lá mesmo onde em seguida se retirou Antão. Às proximidades do Mar Vermelho, e descobre uma gruta, um lugar paradisíaco, o covil abandonado de uma quadrilha de falsos moedeiros do tempo de Antônio e Cleópatra. Ferramentas, uma bigorna, martelos ainda estão jogados por terra. Perto dali, uma palmeira e uma fonte fornecerão a Paulo o essencial: água, frutos e com o que se vestir. Escreve Jean Copin, já citado. Esta gruta tem mais ou menos a forma redonda e a água que sai da rocha fica ali como que numa bacia. Nesta achamos água da altura de um pé, e é tudo o que pode haver, pois abaixo deste limite ela encontra aberturas por onde penetra no mesmo rochedo de onde recebe sua origem. Vimos também que o Mar Vermelho estava a menos de uma légua do lugar e montamos sobre uma saliência para ter a comodidade de observá-la bem. Pode ter 21 ou 22 milhas de largura, visto desta gruta, e conta-nos que foi neste ponto que os israelitas o atravessaram. Como o dia estava muito sereno, descobrimos do outro lado as duas cabeças do monte Sinai, ainda que estivéssemos a mais de 20 léguas. O mar fica a oriente deste mosteiro. As pontas do Sinai ficam a leste do mar. Avistamos algumas montanhas do lado ocidente com um pouco de mata, mas muito distante de lá, e todo o conjunto do que podíamos vislumbrar era inteiramente árido e causticado. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 2.700 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.